Hello, English students. Welcome to your English class number 11. You are on the intermediate level. Go straight, open your PowerPoints, and go to slide number 2, where you find comparative and superlative. Então vamos lá, vocês já ouviram falar em comparativo e superlativo? Não? Então vamos lá, o que significa isso? Comparativo significa comparar duas coisas, duas pessoas, dois objetos, dois lugares, um com o outro. Falar que um é alguma coisa a mais do que o outro, ou alguma coisa a menos do que o outro, ou é tão quanto o outro. Então, são 3 tipos de comparativos. Comparativos de superioridade, quando a gente vai dizer que uma coisa é mais do que a outra. Inferioridade, quando a gente vai dizer que algo é menos do que outro. E igualdade, que a gente vai dizer quando duas coisas se equivalem, né? Tanto quanto a outra. Então, é basicamente isso que esse resumo está dizendo. Então, aqui está falando: comparar dois objetos, pessoas ou lugares. Zezinho é mais alto do que Pedrinho. Então, estou comparando o Zezinho com o Pedrinho. Esse é um comparativo de superioridade. E o superlativo é quando a gente quer dizer que alguma coisa, algo, alguém, um lugar, um acontecimento se destaca em meio a vários outros. Por exemplo, Zezinho é o aluno mais alto da sala. Então, Zezinho, entre todos os meninos da sala, ele é o mais alto. Então, esse aqui já é um superlativo, ok? Muito bem, nós vamos estudar as duas normas, uma separada da outra, mas vocês prestem bem atenção porque as regras são muito parecidas. Então, a mesma regra que se aplica para uma se aplica para outra, só que a gente vai colocar itens diferentes nas frases, porque elas são feitas de maneiras diferentes, né? Uma quer dizer mais do que o outro, a outra quer dizer o mais, o maior, ou melhor, que é o superlativo, tá bom? Vamos começar aqui então. Regras do comparativo. Uma frase no comparativo segue a seguinte formação: é um substantivo ou um sujeito, mais um verbo, mais o adjetivo comparativo, mais o than, que significa do que, e mais o sujeito e objeto, que vai ser a comparação. Vejamos como os adjetivos são transformados em adjetivos comparativos. Slide number 3. Comparative. Adjetivos com uma sílaba recebem o ER no adjetivo, mais o than, que significa do que. Então, vamos lá. Se eu tenho um adjetivo de uma sílaba, eu quero dizer que ele é mais do que, eu vou fazer uma frase comparativa com ele. Por exemplo, o adjetivo tall, que é alto. Tem uma sílaba só, né? Uma palavra bem pequenininha, tall. Não dá para separar as sílabas dela. Então, tall, uma sílaba, eu quero dizer mais alto, eu vou falar taller. Eu acrescento o ER. Mais alto do que? Taller than. Exemplo, I am taller than you. Eu sou mais alta do que você. Então, a gente pegou o tall, acrescentamos o ER e depois o than. Outro adjetivo de uma sílaba só, cheap. Não dá para separar, é uma sílaba só. Cheap significa barato. Eu quero dizer mais barato, eu vou acrescentar o ER, cheaper. Então, o exemplo é: this is cheaper than that. Né? Isso é mais barato do que aquilo. Então, estou comparando duas coisas. Com um adjetivo de uma sílaba só, eu acrescento apenas o ER. Vamos lá. Outra maneira que a gente só acrescenta o ER também. Então, se eu tenho adjetivo de uma sílaba só, eu acrescento o ER. No comparativo, se eu tenho adjetivos de duas sílabas que terminam em OW, ER, CH, Y ou E, a gente faz a mesma coisa, a gente acrescenta o ER, mesmo ele tendo duas sílabas, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, esses dois aqui que nós colocamos. Nesse caso, esses adjetivos, eles já terminam com a letra E. Então, ao invés de acrescentar o ER, a gente vai acrescentar só o R, porque ele já termina com a letra E, tá bom? Então, vamos lá. Wise significa sábio. Wiser, mais sábio. Aí eu tenho um exemplo. She's wiser than him. Ela é mais sábia do que ele. Então, a gente acrescentou o R apenas porque já termina com E, né? Mas é um adjetivo de duas sílabas. Wise.
Então, dá para separar. Large, outro adjetivo de 2 sílabas que termina com E. Large. Grande. Maior, larger, né? Exemplo, the sun is larger than the moon. Very good. Observação. Adjetivos de 2 sílabas terminados em Y, né, que se acrescenta essa regra, e precedidos de consoante, eles têm o Y retirado e acrescentado IER. Então, vocês já viram isso antes, né? Muito bem, termina em Y, antes vem uma consoante, ao invés de acrescentar só o ER, a gente tira o Y e acrescenta IER, tá bom? Exemplo aqui, o wealthy, que significa rico, fica wealthier, tirou o Y e acrescentou IER, mais rico. Então, o exemplo que eu tenho na frase aqui é: Bill Gates is wealthier than us. Bill Gates é mais rico do que nós. É verdade. Comparative. Continuando aqui, slide number 4. Para adjetivos com 2 sílabas, exceto terminados com aquelas letras que a gente já falou, OW, ER, CH, Y e E, aí você vai aplicar outra regra. Então, terminados em 2 sílabas ou 3 sílabas, que pode ser qualquer letra. Se tiver 3 sílabas, mesmo que termine com OW, ER, CH, não importa, vai ser essa regra que a gente vai colocar, tá bom? A partir de 3 sílabas é sempre essa regra. 2 sílabas que a gente tem que prestar atenção, como é o final, tá? Muito bem. Como que a gente monta a frase nesse caso, com os adjetivos maiores, né? A gente vai colocar o substantivo ou sujeito, né, para iniciar a frase, mais o verbo, mais o more, né, que significa mais o adjetivo, mais o than, mais o sujeito ou objeto de comparação. Então, o exemplo que eu tenho aqui é: She is more honest than him. Então, honest é o adjetivo, ele tem 2 sílabas, mas termina em T. Então, é essa regra que a gente aplica. Então, fica she, né? Substantivo é she, o verbo is, more honest é o adjetivo, than, do que, e him é o sujeito que está sendo comparado, do que ele, tá? Bom, como toda regra sempre tem os casos especiais, não é só colocar o more ou o ER em frases comparativas. 3 palavras, elas mudam, tá? Quando elas vão para a forma comparativa. Então, o good, né? Como em português não existe mais bom, em inglês também não. O good vira better. O bad, que é ruim, também em português não existe mais ruim, em inglês também não. Então, o bad, para falar pior, a gente escreve worse, tá? Então, bad fica worse. E o único diferente aqui é o far, que significa longe, distante, né? Para ficar no comparativo, a gente acrescenta o TH e o ER. Então, fica quase farther, fica farther, ok? Mais longe, farther. Muito bem, agora a gente vai falar de um outro tipo que a gente ainda não tinha visto exemplo, que é o comparativo de igualdade e o comparativo de inferioridade. Para dizermos que algo é tão quanto o outro, o comparativo que utilizamos é o de igualdade. Para dizer que algo é menos do que outro, utilizamos o comparativo de inferioridade. Então, vamos ver como ficam essas frases formadas. O comparativo de igualdade é o substantivo, né, o sujeito no início da frase, mais um verbo, mais o as, mais o adjetivo e outro as. E aí, o sujeito ou objeto de comparação. O que é esse as? Significa tanto quanto. Então, se você vir uma frase com um sujeito, uma palavra as, depois um adjetivo e outro as, significa tanto quanto, ok? Então, esse é o de igualdade, uma coisa é tanto quanto a outra. Então, vamos dizer, ela é tão bonita quanto eu. She is as beautiful as I am, ok? Ou she is as beautiful as me. Aí nós temos um exemplo aqui. She's as tall as me. Ela é tão alta quanto eu. Então, tenho as tall as me. De inferioridade, já fica assim. É o substantivo, mais o verbo, mais o less, que significa menos, mais o adjetivo, mais o than. Então, por exemplo, ela é menos inteligente que eu. She is less intelligent than me. Ok?
Não precisa ser sempre uma coisa negativa, né? Eu posso falar, ela é menos pobre do que eu. She is less poor than I am. Tá? E para esses casos, não tem adjetivo de 2 sílabas, 1 sílabas. Todos os adjetivos vão receber a mesma regra, tá? Tanto no de igualdade quanto no de inferioridade. Muito bem, vamos seguir aqui para o superlativo, superlative. Vamos verificar agora as regras do superlativo. A formação da frase é a seguinte: substantivo ou sujeito, mais o verbo, mais o de, mais o adjetivo no superlativo e a continuação da frase. Muito bem, superlativo é quando a gente vai comparar uma coisa com várias outras. É o melhor, é o pior, é o mais legal, é o mais chato, é alguma coisa a mais, comparada com várias outras. Então, a gente tem as mesmas regrinhas que a gente aprendeu no comparativo, elas servem aqui para o superlativo, só vai mudar a letra. Por exemplo, adjetivos de 1 sílaba. Em vez de acrescentar ER, a gente vai acrescentar EST. Então, aqui nós temos outros exemplos de adjetivos. Esse primeiro adjetivo aqui é o hard, que é o difícil, né? Não dá para separar a sílaba, então tem uma só. Aí eu quero dizer, o mais difícil vai ser the hardest, ok? Long, que é longo, eu quero dizer, o mais longo vai ficar the longest. Por exemplo, this was the longest movie I ever watched. Esse é o filme mais longo que eu já assisti. Então, eu tô comparando com todos os filmes que eu já assisti, é um superlativo e eu vou usar essa fórmula. Muito bem, mesma regrinha, adjetivos de 2 sílabas terminado com OW, ER, E, CH, Y, a gente acrescenta o ST, EST. Só se ele já terminar em E, então só recebe o ST, né? Igualzinho a outra regra. Então vamos lá, nós temos o simple, the simplest, the simplest, simplest, o mais simples, the simplest, humble, the humblest, então o mais humilde. Comparativo. Os dois terminam em E, né? Então, os dois só receberam o ST. Continuando, slide number 6. Adjetivos de 2 sílabas terminados em Y, precedido de consoante, também muda. Olha só, perde o Y e acrescenta IEST. Então, ao invés de acrescentar o EST, apenas vai perder o Y, vai ganhar o I e aí sim acrescenta o EST. Aqui eu tenho 2 exemplos, dois adjetivos de 2 sílabas. O primeiro é o happy, né? Happy, 2 sílabas, termina em Y, antes vem consoante. Feliz, ou mais feliz, happiest. Por exemplo, that was the happiest moment of my life. Aquele foi o momento mais feliz da minha vida. Eu vou usar uma frase superlativa. Easy, fácil, the easiest, o mais fácil, superlativo. Para adjetivos com 2 sílabas, exceto aqueles que terminam com o W, R, O, H, e de 3 sílabas em diante, nós utilizamos a seguinte formação do superlativo. Substantivo ou sujeito, mais o verbo, mais o de, mais o most, que é mais, né? Mais o adjetivo e a continuação da frase. Exemplo, this is the most expensive car in the world. Esse é o carro mais caro do mundo. Então, expensive, você vê um adjetivo grande, já dá pra ver que ele tem mais de 2 sílabas, né? Então, é expensive, são 4 sílabas. Então, é essa regra que a gente coloca. A gente coloca o the most, que significa o mais, o adjetivo e aí a continuação da frase. Casos especiais, exatamente os mesmos do comparativo. O good, que lá fica better, aqui fica the best, né? Bom fica o melhor, bad, que é ruim, fica the worst, que é o pior, e far fica the farthest, ou mais longe, no superlativo dos casos especiais. Muito bem, a última partezinha aqui do comparativo e superlativo tá marcando o superlativo de inferioridade, quando eu quero dizer que uma coisa é menos do que várias outras. Muito bem, se o adjetivo de superioridade, a gente monta da seguinte maneira: substantivo ou sujeito, mais o verbo, mais o de, mais o least, que significa menos nesse caso, mais o adjetivo e a continuação.
Essa é a história menos interessante que eu já ouvi. This is the least interesting story I ever heard. Então é um superlativo, só que de inferioridade. Em vez de eu dizer mais, eu disse menos. Então essa é a única diferença. Troco o more pelo least. Muito bem, continuando aqui. Se o adjetivo terminar numa sequência de vogal, de consoante, vogal, consoante, a consoante final é duplicada. Só depois acrescentamos uma das terminações, que é o ER ou o EST, né? Muito bem. Aí nós temos alguns exemplos de adjetivos. São esses adjetivos que, quando vão receber o EST ou o ER, eles têm a última sílaba dobrada. Então, o sad, o big, o hot, o thin e o fat. Ok? Então, lembrem-se deles. Perfeito, slide number 8. Agora nós temos um texto aqui, eu acho que é o texto mais difícil que vocês já viram até agora. Por quê? Eu achei interessante colocar esse texto porque ele está falando de várias coisas no superlativo. Inclusive, as palavras que aparecem aqui no superlativo ou comparativo, elas estão em negrito, então vocês já vão reconhecer. Tem as palavras em vermelho também, que são aquelas que estão no vocabulário. Vocês vão encontrar vocabulário na continuação do texto, no slide número 9, e é um texto sobre o Jeff Bezos. Então ele tem uma história muito interessante e a gente vai ler porque tem muita coisa do comparativo dessa matéria que a gente acabou de aprender. Então vamos lá? Muito bem. Inside Jeff Bezos' 84.9 billion empire. Jeff Bezos, founder and CEO of Amazon, is roughly $4 billion away from becoming the wealthiest man alive. Bezos is currently worth $84.9 billion, thanks to his 78.9 million shares of Amazon stock and his broad portfolio of investments. The most recent addition to Amazon's universe is Whole Foods, which the company made a $13.7 billion bid earlier this month. This is by far Bezos' largest purchase. His second largest acquisition was in 2009 when Amazon purchased the online shoe merchant Zappos for $1.2 billion. The Whole Foods acquisition is not the first time Bezos has attempted to enter the grocery industry. In 1999, Amazon invested in grocery delivery service called HomeGrocer.com. The company crumbled during the .com meltdown. Meltdown. But many of his other investments have led to huge success. In 1998, Bezos became one of Google's earliest investors, with $1 million investment in the search giant. According to Crunchbase, he has also personally invested in tech companies like Uber, Airbnb, and Everfi. So he invested at Google over 20 years ago. Like, he has a vision. Okay, continuing, here's the last part of the text. Bezos also makes personal investments in companies across a wide range of industries, including Twitter and Juno Therapeutics. These strategic investments, on top of massive success of Amazon, have helped Bezos climb his way up to the list of the wealthiest people alive. Muito bem, então aqui vocês viram o final do texto. Temos um vocabulário aqui com várias palavras novas que são bem interessantes. Slide number 10, nós temos o vocabulário novo dessa semana que são órgãos do corpo, body organs. Então vamos lá, eu vou falar só a pronúncia delas em inglês, tá bom? E aí você já tem a tradução. Então nós temos trachea, veins, lungs, diaphragm, liver, gallbladder, kidney, ureter, appendix, bladder, urethra, uterus, artery, heart, esophagus, stomach, spleen, pancreas, small intestines,
large intestines, rectum. Alright, and slide number 11 is just a vocabulary for the video that you're gonna watch on YouTube. Alright, that's it for today, kids. I see you in class. See you. Bye bye.